Bom, o nosso tema do capítulo 3, então, fala sobre os princípios contábeis aplicados a custos. Primeiro princípio, o da realização da receita. O que significa isso? A gente precisa definir qual o momento em que a receita vai ser reconhecida na indústria. Que momento é o correto? Aquele momento que é emitida a nota fiscal que vai acompanhar o bem, né? Então, aquele momento da transferência do bem elaborado para o adquirente. Após, então, a gente definir o momento do reconhecimento da receita, nós precisamos definir o momento que nós vamos reconhecer as despesas. E que momento é esse? A gente utiliza o princípio da competência. Se a receita compete a determinado mês, a despesa correspondente, né, aquele esforço de produção, aquele esforço de operação da empresa, a gente reconhece, então, no mesmo período. Princípio do custo histórico como base de valor. O que ocorre? Na contabilidade, os bens são registrados pelo valor original de entrada, ou seja, pelo valor da nota fiscal da época. Não é permitido atualizar esse valor de entrada, mesmo que tenha havido inflação no período. Qual é a exceção? A exceção é em relação aos ativos biológicos, que são contabilizados pelo valor justo. Princípio da consistência ou uniformidade, ou seja, a partir do momento que a gente escolhe um critério, nós precisamos adotá-lo de forma consistente. Não é possível utilizar um critério num mês e um critério no outro. Pelo menos eu tenho que utilizar um exercício social completo. Se acaso eu mudar esse critério, no ano seguinte eu tenho que fazer demonstrações contábeis comparativas. Princípio do conservadorismo ou da prudência. O que é a gente ser prudente? A gente ser precavido, né? Então, em contabilidade, a gente precisa adotar o espírito de precaução por parte do contador. E o que significa isso? Quando a gente tiver dúvida em como a gente vai tratar determinado gasto, se como ativo ou redução do patrimônio líquido, no caso despesa, a gente precisa optar pela forma de maior precaução. Então, por exemplo, sendo duvidoso o recebimento de um direito ativado, né, no caso de contas a receber, esse deve ser baixado para o resultado. Um outro exemplo, no estoque de produtos acabados. Se o valor do estoque exceder o seu valor de venda, a gente precisa fazer uma redução desse valor. Tem lá a questão do custo ou valor de mercado. Princípio da materialidade ou relevância. Essa regra desobriga de um tratamento mais rigoroso aqueles itens cujo valor monetário é pequeno dentro dos gastos totais. Então, eu estou utilizando, por exemplo, cola na produção de uma mesa ou de uma cadeira. E eu utilizei poucos ml de cola. Então, não tem como eu controlar aquele consumo de cola, né? É mais fácil apropriar um tubo de cola para determinado período, né? Então, a gente simplifica o procedimento quando nós temos pequenos materiais de consumo industrial, levando em consideração o valor, né, dele ser um valor baixo ou irrisório. Custeio por absorção. Então, é um método de custeio derivado da aplicação dos princípios contábeis, né? Ele é aceito pelo fisco, utilizado, né, para padronizar o valor unitário de um bem. E o que consiste isso, né?
consiste na apropriação de todos os custos de produção aos bens elaborados, e só os de produção. Ou seja, todo o gasto, todo o esforço que nós tivemos para produzir aquele lote de materiais será contabilizado, então, no custo de produção. A gente vai utilizar esse critério para separar, né, custos, despesas, períodos de apropriação. Então, essa figura representa o custeio por absorção, onde nós temos as despesas separadas dos custos. Dos custos, quando o produto está acabado, né, eu tenho produtos prontos, que esses produtos prontos, quando saem lá da fábrica, eles vão para o estoque de produtos acabados para serem comercializados. E pela venda, se transformam, né, no custo do produto vendido, que cai na nossa DRE tradicional. E as despesas, ó, são diretamente levadas para a DRE. Isso representa o que a gente veio vendo nos capítulos anteriores, nos temas 1, 2 e 3, né? Até agora. Um outro item é a questão da difícil separação na prática de custos e despesas. A gente tem alguns problemas, eu sempre brinco com os meus alunos que é difícil para quem não é contador, que para quem é contador não é difícil coisa nenhuma, né? Porque a gente detém o conhecimento sobre isso. Então, normalmente a divisão é feita com algum critério, né, de rateio. Eu preciso ter critério razoavelmente lógico para fazer a distribuição, para separar custo de despesas, né? Então, aqui ele dá um exemplo, ó. Pode ser utilizado o número de pessoas da fábrica como um critério, mas cada tipo de custo tem o seu critério específico que a gente vai aprender agora na sequência, né? Dos novos temas que virão. Onde terminam os custos de produção? A regra é bem simples. Basta se definir o momento em que o produto está pronto para a venda. Até aí, todos os gastos são custos. A partir desse momento, são despesas. Então, por exemplo, a embalagem. A embalagem do produto, para que ele se torne acabado, para poder ser comercializado, é uma embalagem considerada custo. Agora, se eu precisar de uma sacolinha para vender uma unidade daquele produto para o consumidor, aí já é uma despesa com venda. Gastos de pesquisa e desenvolvimento. Bom, pelo CPC 04, né, é vedado que se contabilize no ativo. Antes era permitido e agora é recomendado, né, que a gente lance como despesa. Ah, mas não posso mesmo? Tem uma exceção, né? Podem ser ativados os gastos quando a empresa tiver certeza que ele é tecnicamente, financeira e economicamente viável. Ou seja, é preciso comprovar por meio de um projeto, né, bem rigoroso, que a empresa dispõe de meios para levar até o final a produção e implantação daquele produto. Recomenda-se manter em controle gerencial separado das despesas normais, para poder fazer esse controle. Agora, a valoração dos estoques gerados por ativos biológicos e dos ativos que os produzem. Bom, esses bens, então, gerados a partir dos ativos biológicos, são registrados pelo valor justo, ou seja, pelo valor que se poderia obter com sua venda, aquele valor que é acordado, consentido entre comprador e vendedor. Também nós temos que ter em mente que esses ativos biológicos, eles são contabilizados, então, pelo valor de saída, que é a mesma coisa que o valor de venda.
E esses ativos biológicos se constituem de plantas e animais explorados no ramo do agronegócio. Exemplo de ativos biológicos vegetais: pés de café, de milho, de soja, de algodão e por aí em diante. E os ativos biológicos animais: gado bovino, equino, suíno, aves, abelhas e etc. Quando se tratam de plantas, os produtos biológicos são os colhidos. Podem ser as frutas, podem ser a madeira, podem ser grãos. E se tratando de animais, tem-se os resultados físicos no seu abate, os cortes, as carcaças ou os produtos que eles produzem, como, por exemplo, ovos, lã e etc. Lembrando, o estoque de produtos biológicos deve ser reconhecido e registrado na contabilidade por ocasião da colheita, no caso dos produtos biológicos vegetais, e do abate, no caso dos produtos biológicos animais, independente de sua destinação, devem ser mensurados a valor justo. Então, o valor justo é o preço corrente de venda dos produtos. Como é que a gente faz? Deduz-se os impostos, né, sobre vendas para encontrar, então, o lucro, que é reconhecido na obtenção do estoque. Então, essa é uma característica do agronegócio, diferente, né, do que a gente conhecia até então. Era isso no capítulo 3. Façam os exercícios, leiam o livro texto, tá? E as dúvidas a gente vai esclarecer na atividade síncrona semanal. Até breve.